Vamos seguir então com as dicas de organização pessoal. O que nós queremos com essas dicas é definir quais são os grandes três tempos que todos nós temos, o composto daquilo que faz um ser humano ser o que é: o tempo produtivo, livre e de descanso. No sentido de que o seguinte, essas dicas de organização pessoal, falando de produtividade, muito infelizmente, no exemplo, o nosso Brasil, em relação ao brasileiro, é conhecido por trabalhar muito menos do que outras nações. Não vou dar os méritos de falar grandes ou pequenas, até porque aqui são comparações medianas. Mas perceba que, apesar de ser de 2015, e eu vi algumas outras fontes mais recentes, se não me engano 2017 também, já seria melhor da gente ver, não mudou muita coisa. O brasileiro produz um quarto daquilo que o americano, metade daquilo que um chileno produz. Mas tem muita diferença, inclusive para o nível da América Latina, em relação aos nossos vizinhos aqui. Então, sem deméritos ou méritos a serem acrescidos em relação a que tipo de trabalhador é melhor, claro que isso também varia de pessoa para pessoa. Essa média, em relação àquela clássica do americano, mostra que se o americano trabalha 8, a gente trabalha 2 horas. Falando de ser produtivo, eu dividi cada sessão em 3 grandes coisas para facilitar a nossa vida. Quando nós falamos de produtividade, perceba que, dedique-se. Isso faz com que a sua concentração melhore enquanto você interage com o assunto. Trabalhe com repetições espaçadas, porque elas são quem permitem reorientar o conteúdo e faz com que ele seja atualizado na sua mente. E relembre mais do que repita, porque esse é o maior dos exercícios que nós temos. Isso aqui eu tiro até do livro também, do Aprendendo a Aprender, da Barbara Oakley, tá? Acho que é a última vez que eu vou citar ela aqui. Mas é a grande referência que nós temos para falar de produtividade e de aprendizado, tá? É legal que, quando nós falamos de produtividade, a concentração, como eu já disse algumas vezes no vídeo anterior, nos leva a dar mais atenção. E dar atenção aumenta a nossa produtividade e aquilo que nós aprendemos e absorvemos, porque se o nosso cérebro tem aquela informação enquanto prioridade, ela vai ser retida por mais tempo, para que nós possamos usá-la e buscá-la. Repetições espaçadas, como eu acho que eu disse anteriormente, uns minutos atrás, elas permitem com que o conteúdo seja consolidado na nossa mente. Aquela questão do espaço de 2 meses você trabalhando alguma coisa, aquilo vai se fixar na sua mente. E relembrar é um exercício muito maior do que repetir. Lembra bastante da pirâmide de Glasser, em relação a ler e deixar de lado. Pode ser um assunto que você não queira estudar, mas se você tiver um mínimo de interesse, for repetindo aos poucos, tipo um mini hábito, e você tentar relembrar, fazer exercícios e praticar aquilo, isso vai mais do que fixar na sua mente. A sua aprendizagem passa de passiva a ativa. Você vai ter grandes ganhos e rendimento a partir disso. Falando do nosso tempo livre, isso também tem a ver com a nossa produtividade, tanto quanto o descanso. A grande dica e extra que eu deixo aqui é um vídeo do Leandro Carnal falando de administração do tempo e estratégia. Ele fala muitas coisas boas sobre esse assunto. Não é à toa que ele é um queridinho pelo pessoal de administração, no sentido de que ele é um homem que a gente pode considerar como sábio e que tem muito a ensinar pelas suas experiências e por tudo que estudou, tanto em história quanto em literatura, e ele vai passando muita coisa. Aqui ele tinha sido chamado para uma grande conferência a nível nacional de administração. E voltando ao nosso conteúdo, só para falar da nossa referência, de onde eu também tirei algum desses nossos pontos, quando nós tratamos do nosso tempo livre, não é tempo simplesmente desocupado ou fazendo um monte de nada. Isso é gastar o seu tempo à toa. Nós não queremos isso. Faça algo que você goste, que você queira fazer. Essa é a jogada da coisa. Mudar o foco e pensar em qualquer outro assunto permite ao cérebro fazer conexões e melhorar as informações que possui. É por isso que você
Lembra e relembra daquele tal branco que você teve depois da prova, depois que aconteceu. Porque o seu cérebro relaxou a ponto de poder trabalhar aquilo que ele sabia. Enquanto lá naquele momento você estava cheio de tensão e não sabia o que fazer quando você estava se apresentando ou fazendo algum tipo de prova, por exemplo. Alternar o tipo de atividade. Ainda vamos falar mais disso, mas gerenciar as suas próprias condições melhora o seu rendimento. A partir do momento que existem atividades físicas, mentais e emocionais. Você está cansado mentalmente? O teu corpo ainda deve ter muito para render, assim como vai fazer muito bem você lidar com as suas relações e emoções. O seu cérebro pode estar cansado, mas o restante dos seus músculos, se você ainda não trabalhou eles, tem energia. Você já parou para pensar nisso? A alternância, acabei de estudar, vou fazer um exercício, ou conversar, sair e lanchar, faz com que o seu cérebro se renove e o seu rendimento seja restabelecido. Abaixar o nível de atenção é uma das grandes e maiores dicas também, porque é isso que permite a pressão e a tensão baixarem, como a gente acabou falando no nosso primeiro exemplo. Mudar o foco, alternar o tipo de atividade e baixar o seu nível de atenção te permitem controlar e melhorar o seu rendimento de forma global. Então, você tem que ter um tempo de produtividade que, no geral, deve ser alternado com tempos livres. O que nos leva ao nosso terceiro e último ponto, que é o tempo de descanso. E como assim descanso? O ser humano é feito disso. Como eu disse, ora nós produzimos, ora nós fazemos aquilo que nós simplesmente queremos, e ora nós descansamos, porque senão não há equilíbrio. Falando aqui das nossas observações direto, falamos de saúde como uma tríade de sono, alimentação e exercício físico. Se você estiver prestando bem atenção, eu acho que você já se ligou por quê. Esse equilíbrio evita transtornos, todo tipo de transtornos que nós poderíamos ter nas nossas vidas. Descanso em relação à cabeça e à mente, porque o seu cérebro consome por volta de 80% do seu vigor ao longo do dia. Só que você já parou para pensar que em relação ao seu corpo e o físico, que controla e aumenta o seu vigor, força e energia básica para todas as tarefas, essas duas coisas estão intimamente ligadas? Como a gente consegue ver bem, eu pelo menos lembro sempre de um anime, o Psycho Pass. Uma mente sã habita num corpo são. A gente consegue ver nessa pequena frase lembrete aí, um grande aviso. Se o meu cérebro também é um músculo, óbvio, e participa de todos os processos do meu corpo, óbvio 2. Se você melhora o seu rendimento corporal com pequenos exercícios e cuida da sua saúde física, isso aumenta o seu rendimento e melhora o seu sistema de uma maneira global, o seu entendimento, a sua aprendizagem. É por isso que muitas pessoas fazem algum tipo de academia ou exercício às 5, 6 horas da manhã para depois seguirem com o seu dia. E repare que elas seguem muito bem. No nosso terceiro ponto, falando das relações, da forma social como nós vivemos ou emocional, isso é o alimento de todo o nosso sistema, para não falar alma, a nossa orientação e equilíbrio mais interno, o nosso coração ou o motor de todas as atividades. Motivação, interesse e atenção são coisas estreitamente pessoais e que dependem de você, enquanto se interessa ou não por aquele assunto. Os estímulos mais básicos das emoções atuam junto àquilo que são as atividades mais básicas dentro do seu cérebro. Tudo aquilo que você presta atenção, tem interesse, acumula e assimila parte das suas emoções. Essa tríade do descanso está intimamente relacionada porque ela representa você em relação a tudo que você faz ou deixa de fazer. Com isso, nós seguimos para o nosso finalzinho. Numa leve e breve revisão daquilo que nós vimos sobre como estudar melhor. Eu acho que se você tinha alguma dúvida, me viu falando sobre organização pessoal, nossa, o que isso tem a ver com estudo? Aqui a gente acaba por esclarecer tudo o que nós vimos,
porque é a partir da estrutura que você monta para os seus estudos que você vai conseguir efetivamente estudar melhor. Então, todo estudo depende mais do que de disciplina e de esforço. Não é um ritual complexo, mas pode ser exigente. Então, nós devemos, antes de tudo, tratar da nossa, olha a grafia aí, energia e tempo disponíveis para aprender, conforme as nossas necessidades. Tudo o que nós fazemos aqui tem um sentido, tem uma lógica, tem uma sequência. E veja, depois de exercitar-se nessas coisas, ao longo da sua próxima semana, 2 semanas, e tanto mais você for se dedicando e fazendo os movimentos certos, o quanto isso não vai melhorar. Demais! Para a nossa próxima aula, né, que é a terceira aula, vamos falar de como organizar melhor. Aí sim vamos tratar das técnicas. Essa aula eu considero ela como a mais importante, essa segunda de agora. Junto à terceira eu colocaria elas no top 3, com toda a certeza do mundo. Mas elas competem muito entre o nosso primeiro lugar, sinceramente, entre o conteúdo mais importante que nós teremos. A partir da nossa primeira aula, nós introduzimos todos os nossos assuntos. Nessa segunda, nós falamos da montagem de uma estrutura que vai ser boa o suficiente para impulsionar o seu aprendizado. E na nossa terceira aula, as técnicas que você pode usar, já conhecidas e consagradas, em relação a tudo aquilo que, pelo menos eu digo por mim, há de melhor nas formas que nós temos de aprender. Nós vamos falar de Pomodoro, nós vamos falar de Feynman, nós vamos falar de Cornell, em relação a tanto técnicas de aprender alguma coisa, quanto de estudo, organização e anotações. Separei essas três porque são as que eu uso, as que eu conheço bem, e são as que eu, diante de toda a pesquisa que eu vi e daquilo que eu sei como administração, são uma combinação, eu diria, ideal e maravilhosa para quem quer aprender sobre qualquer assunto. Então, conheceremos técnicas e métodos que nos servirão de modelos para aprender e estudar melhor, fazendo referência às nossas aulas 1 e 2. De resto, eu espero que você esteja aproveitando muito essas cargas e módulos que nós estamos passando. Tem sido um prazer trabalhar com isso. Siga mais, comente, compartilhe, participe com suas próprias experiências, comentários e sugestões, junto aqui no YouTube. Se quiser conversar ou falar alguma coisa, vocês têm a minha rede no LinkedIn que eu deixei aberta para isso. Sem falar de tudo aquilo que a gente vai promovendo, tanto pelo LinkedIn quanto pelo YouTube, aqui nos links, na descrição, no Facebook. Daqui a pouco eu devo estar mexendo no Instagram também. E vamos deixar para aumentar e melhorar o nosso desempenho, melhorar a nossa profissionalização, trabalhar a nossa formação e gestão de carreira. Até logo mais e até o nosso próximo conteúdo, então. Abraço.